Diga para a pessoa do outro lado: não converse agora, porque Deus quer falar comigo. Amém? Mateus, o que nós lemos? 18. Por favor, dobra atenção aqui agora, eu não vou demorar hoje. Não vou demorar. Hoje no culto da tarde, nós saímos daqui hoje quase 6 horas. Saímos quase 6 horas aqui, 5 e pouca, do culto da tarde aqui da igreja. Deus derramou uma unção aqui tão grande, que eu perguntei para Deus: Senhor, que culto foi esse? E agora à noite não será diferente, em nome de Jesus. Amém? Então Deus quer falar com você. Olha aqui para mim. O Evangelho de Mateus, ele chega a ser, além de João, que fala sobre o amor de Deus, aonde João é conhecido como o evangelista do amor, Mateus é conhecido como o evangelho da repreensão, do ensinamento, o evangelho que nos traz uma maior dureza espiritual. Você vai entender que Mateus, Jesus começa a andar com os seus discípulos e começa a ensiná-los a maneira em que Deus queria que eles fossem. Porque Deus chama os seus discípulos para ser diferente. Diga assim: eu quero ser diferente. Diga para a pessoa do seu lado: seja diferente, irmã. Então Jesus estava preparando os seus discípulos. 3 anos, você não vê ali a ação de nenhum deles. Você vê que eles passaram um tempo sendo preparados por Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Então Mateus é aquele evangelista que ele vem trazer o ensinamento bastante duro. Se você na sua casa, não agora, começar a ler Mateus do capítulo 5 em diante, Jesus vem trazer ali vários detalhes, vários ensinamentos. Primeiro, você vai ver que ele começa a exigir dos seus discípulos uma mudança. Diga assim: eu quero mudar. Ele começa a mostrar para os seus discípulos que eles precisam ser diferentes daquelas pessoas que estavam acostumadas a viver uma tradição religiosa, que estavam acostumados até mesmo a conhecer as leis de Moisés, viviam uma tradição dentro da religião, mas era uma tradição que não levava eles a nada. Uma das pessoas que Jesus vem abominar, ou seja, ele vem trazer, ele vem encarar aquelas pessoas e afrontar elas, ensiná-las. Jesus fala para os discípulos que são os fariseus. Olha aqui, ele fala assim: que vocês não sejam como os fariseus. Você no começo do evangelho vai encontrar isso, Mateus falando, Jesus ensinando: não seja como os fariseus. Por quê, pastor? Por quê, apóstolo? Porque os fariseus eram pessoas que eram religiosos, mas não eram cristãos. Eram religiosos, mas não sabiam o que era o amor no coração. Os fariseus eram religiosos que queriam até certo ponto usar as coisas de Deus para se aparecer, como muitos nos dias de hoje. Está cheio de crentes fariseus por aí, tome cuidado. Olha só, os fariseus eram aqueles que Jesus esclareceu e falou que eles gostavam primeiro de orar em praça pública e gritar o que eles estavam fazendo: Senhor! Os fariseus eram aqueles que na hora de ofertar, eles gostavam de mostrar o que estavam fazendo. Queriam mostrar para as pessoas que eles estavam fazendo para Deus. Jesus veio para mudar essa história. Ele veio para mudar essa tradição. Jesus chega e ele fala assim: olha, meus discípulos, vocês têm que ser diferentes. O que a sua mão direita fizer, que a sua esquerda nem veja, para não se gloriar. Mas façam ocultamente, porque o seu Pai que está vendo lá do céu, é Ele que vai te abençoar. Jesus estava ensinando, dizendo assim: olha, ei, as pessoas não precisam ver o que você está fazendo, porque quando você faz para demonstrar ao homem, ao líder ou às pessoas, você está fazendo para o homem.
Então você vai esperar a sua recompensa do homem. E infelizmente o homem, ele não recompensa ninguém. Todo ser humano é interesseiro. Vamos falar a verdade? Então Jesus está dizendo assim: eu quero vocês diferente. Eu não quero vocês como os fariseus. Irmãos, está cheio de pessoas nas igrejas como fariseus. Querem fazer para se aparecer, querem elogio humano, querem agrado do pastor, quer mãozinha na cabeça. Não, irmãozinha, não, irmãozinho, você é uma bênção. Mas na hora de repreender, a pessoa fala assim: não, se eu falar a verdade, ele ou ela não volta mais na igreja. Então a pessoa fica dentro da igreja ao mausoléu, cada um faz o que quer e não tem ordem às coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de decência e de ordem. E eu quero profetizar já que nesta noite aqui o Espírito Santo vai começar a colocar as coisas em ordem na sua vida. Tudo aquilo que está fora do lugar, Deus vai trazer para o lugar, em nome de Jesus. Ele tem poder para isso. Se você tomar uma posição e dizer: eu quero ser diferente. Jesus dizia para eles: olha, não sejam como os fariseus, sejam diferentes. Você vê ele lá em Mateus ensinando: olha, os fariseus têm uma lei. Primeiro, se uma pessoa for prega em pecado, uma mulher, é levada em praça pública e nela ou nele, se ele escandalizar, se atira pedras até a morte. Eram as leis de Moisés. Quem está vendo aquele filme aí, que é um filme mais ou menos Jesus, está vendo isso. Que é morto lá, apedrejado, como viu Estevão. Quem viu? Não é verdade? Como foi Estevão? Jesus falou assim, mas Jesus falou diferente. Irmão, se você vê o seu irmão pecando, olha só, escuta aí, olha a diferença. Se você vê o seu irmãozinho ou sua irmãzinha pecando, não sai com o dom de língua grande por aí não. Jesus fala assim, ó, chama ela no canto ou ele, conversa, repreende a primeira vez. Ah, mas Jesus falou assim: calma, meus discípulos, se o seu irmão continuar pecando de novo, chega para ele, fala mais uma vez com ele pela segunda vez. Aí ele continua dizendo: mas se o seu irmãozinho não tiver mais jeito ainda, o bicho ainda continua lá na rebeldia, chama ele. Chama-se mais uma testemunha. Ô, bicho rebelde, né? Terceira vez Jesus falou: chama ele, chama-se mais uma pessoa de testemunha, repreende ele ou ela e ensina. Os fariseus não, eram como os crentes de hoje. Vê a pessoa errada, ao invés de ajudar, não, mete o pau, sai falando de casa em casa, de língua em língua. Ao invés de ajudar, pelo contrário, empurra a língua para dentro do buraco. Então Jesus disse: vocês querem vencer, querem me seguir, vocês têm que ser diferentes. Jesus começou a colocar ordem naquela bagunça que estava. Você vê em Mateus ele chegar no templo e descer o chicote nos mercadores. Os fariseus eram diferentes, julgar, criticar. Aí ele fala assim: ei, vocês não, você tem que ser diferente. Diga para a pessoa do seu lado: você tem que ser diferente. Então Jesus ensinando, ele dizia, Mateus, evangelho duro. Jesus dizia assim: olha, você não pode ser como os outros não. Ao invés de julgar o teu irmão, ei, ele tem um defeito em tal área, você tem um outro em outra área. Ei, ele erra aqui e você erra ali. Sabe o que ele fala? Olha aqui, antes de tirar a trave do teu olho do teu irmão, tira primeiro o arqueiro do teu olho. Ou seja, antes de ver o defeito dos outros, corrija primeiro o seu. Jesus dizendo: é assim que eu quero vocês, diferentes na minha presença. Olha o contraste da sociedade. Olha a diferença que ele vem dizer. Você, em vez de ficar falando do seu irmão, ficar julgando ele, cuida da sua vida, rapaz. Jesus falando: tira primeiro aí, ó, a trave do teu olho. Veja primeiro os seus defeitos, para depois ver o defeito dos seus irmãos. E ali em Mateus, Jesus continua com o seu ministério, ensinando os seus discípulos, amando os seus discípulos e dizendo assim: vocês estão no mundo, mas vocês não são dele. Eu não quero vocês vivendo para este mundo, mas vivendo para a glória de Deus. Levante as suas mãos. Você está aqui nesta noite
porque Deus te chamou para você viver para a glória dele, e aonde existe glória, existe vitória, existe bênção, existe milagre, existe resposta, existe solução. E Deus, nesta noite, se você quer ser diferente, Ele tem uma solução para a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda, diga glórias, diga aleluia, exalte o nome dele. Então Jesus, ele vem dizendo para você que é discípulo, diga assim: eu sou servo. Diga: eu sou discípulo. Ele então vem dizer assim: olha, você tem que ser diferente. Eu não te quero como os fariseus, eu não te quero como as pessoas naturais, eu não te quero como as pessoas comuns. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te chamou para ser diferente, filha. Aleluia. Deus te chamou para ser diferente. Colocou a unção na tua vida que homem nenhum vai tirar. O ladrão não vai roubar, ninguém vai saquear e nem prender. O que Deus tem para você é coisa grande, e Ele vai trazer na tua mão. Você está entendendo o mistério. É com você mesmo que Deus está falando. Aleluia. Então ele vem trazendo o evangelho para dizer assim: olha, o meu povo quer o impossível, quer que coisas grandes aconteçam, mas precisa que eles não sejam como as pessoas naturais, porque quem é pessoa natural vive como as pessoas naturais desse mundo. Quem está entendendo? Quem quer ser diferente, vive diferente. Então ele vem caminhando no evangelho e trazendo algumas situações. Ele exercita a fé dos seus discípulos. Você da sua casa vê um pouco antes do capítulo 17, se eu não me engano, é um pouquinho antes ali. Ele fala daquele jovem lunático. Os seus discípulos estão lá, e ele está lá orando, e quando ele desce do monte, uma multidão lá chega para ele, e o pai vem correndo e fala assim: Senhor, se o Senhor pode, me ajuda, olha o meu filho lunático, ora cai na água, ora cai no fogo, e eu já levei até os teus discípulos, mas eles nada puderam fazer, porque eles ainda não eram diferentes. Tem coisa na tua vida que não chegou ainda, porque você não está se esforçando para ser diferente, para ser como Deus quer, para servir a Ele, ser serva, ser servo, ser profeta, ser chamado. Se você se esforçar para ser diferente, aquilo que é diferente vai chegar na tua vida, no nome de Jesus. Diga: eu quero ser diferente. Então ele está lá, e o pai chega e fala assim: mas Jesus, olha, está aqui o meu filho, que hora cai na água, cai no fogo. Os teus discípulos não puderam fazer nada. Jesus chega para ele e fala: traga o meu menino. O demônio pula, manifesta, Jesus expulsa, o moleque é curado. Aí os discípulos, mais que correndo, faz como alguns por aí que não conseguem fazer, e julga quem faz. Esse é o problema. Lê lá no meu WhatsApp, vê no meu Instagram, vê lá no meu Facebook, vê lá o que está escrito lá no meu status. Antes de criticar, vai lá e faz melhor. Para de falar de quem faz, porque tem gente que não faz, mas quando o outro faz, ele ainda quer falar que fez mal feito, sendo que ele ou ela nem o mal feito fez. Quem está entendendo o mistério? Difícil, né? E o difícil é lidar, não é com quem faz mal feito, é com quem não quer fazer e julga quem faz, e desce a língua em quem faz, e critica quem faz. Então Jesus falou para o discípulo assim: olha, Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Ele falou o quê? Tem casa de demônio que só sai com jejum e oração. Viu? Ei, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Então ele quis dizer que eles, para conseguir o que eles queriam, precisavam ter mais fé. Deus quer encher você de fé nesta noite, para sair daqui com certeza da tua bênção, com a certeza da tua vitória, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E ele estava
direita aos seus discípulos, dizendo assim: ó, vocês querem? Então queira, e eu vou dar. Mas o que é de vocês, não queira o que é dos outros. Diga para a pessoa do seu lado: queira só o que é seu. Tira o olho do que é dos outros. Porque olhar para o que é dos outros é inveja. Isso é amanhã, sexta-feira, o combate à inveja. Vai ser forte amanhã aqui. Amanhã é a segunda sexta-feira de combate à inveja. Eu tenho certeza, quem veio sexta-feira passada e viu aquilo que aconteceu aqui, não vai perder amanhã. Amanhã é o combate à inveja. Vê lá na internet o que aconteceu. Então Jesus falou para eles: ó, paguem tributo, honrem os seus senhores. Vocês estão numa nação que é de César, e ele vem cobrar impostos. Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele ensina, ele repreende. Quem está entendendo, diga amém. Logo no início do capítulo 18, agora olha aqui para mim. Jesus ensinando os seus discípulos como vai ensinar você nesta noite. E existe até hoje uma discussão: quem aqui é o melhor obreiro, quem é o maior obreiro, quem é mais que o outro. Não é fulano, é ciclano, porque é mais próximo do apóstolo, anda mais com o apóstolo, é porque está mais, é porque ora mais, porque não sei o que. Não, é o Antônio que tem churrasco todo, ele é rico, todo final de semana tem churrasco para o apóstolo lá. Faz na sua casa, me convida que eu vou. Eu vou. Faz o almoço lá no domingo, jantar, me convida, eu vou lá. Só assim eu dou menos prejuízo para o Antônio. Jesus causa uma diferença. Você vê logo no início. Antônio, vem aqui um pouquinho, corre aqui, Antônio. Jesus, logo que imediato, os discípulos chegam para Jesus. Fica aqui, Antônio, do meu lado de pé aqui. Tá? Wilson, vem cá, meu filho. Corre, corre. O senhor que é mais pequeno do que ele um pouquinho, vai para correr mesmo. O senhor tem perna grande, chega mais depressa. Corre aqui. Jesus então, ele está ensinando os seus discípulos. Fica aqui do lado dele. Ele está ensinando os seus discípulos. Só que como todo ser humano, o discípulo tinha uma preocupação: quem será de nós? Somos mais especiais para o apóstolo. Quem será que aqui é mais especial para Jesus? E lá no capítulo 18, bem no início, eles causam uma confusão danada. Só que eles se aproximam de Jesus e eles lançam ali uma pergunta. Olha aqui para mim. Eles lançam uma pergunta. Dois discípulos, eles chegam e eles perguntam assim: Jesus, quem de nós dois somos maior no reino do céu? Está lá em Mateus. Eles chegam para Jesus e logo de cara os dois estão orando, os dois estão assim, parceiro, sabe? Mas eles têm uma preocupação: eu quero saber quem de nós dois somos mais no reino de Deus. Aí está lá em Mateus 8, eles chegam para Jesus, um deles chega e fala assim: Jesus, quem de nós dois somos maior no reino? Mas Jesus, do nada, ele olha para a multidão. Aí ele pega uma criança e ele põe diante dos dois. E ele fala assim: quem de vocês quer ser maior no reino, seja como uma criança, seja sem maldade, seja uma pessoa que tem um coração puro, tem um coração limpo. Olhe mais para as coisas de Deus. Enquanto eles estavam preocupados para ver quem é o maior, Jesus faz a criança o maior. E ele fala: quem quer ser o maior no céu, tem que ser o menor aqui, tem que ser servo e serva de Deus. Até hoje essa discussão continua. Pessoas se perguntando quem aqui é o melhor para Deus, quem faz o melhor. Qual a diferença, só mais um minutinho, filha, de quem limpa o chão, quem lavou as cadeiras, de quem ora, de quem pega o microfone, de quem lê a Bíblia, de quem coloca água no cântaro, de quem vai ali buscar água gelada para o apóstolo, de quem faz uma jantinha para o apóstolo, um almoço. Até hoje existe diferença, como já tinha naquele tempo com Jesus. Senhor, quem de nós somos melhor? Para o Senhor somos maior. Ele quis dizer: quer ser grande, então seja pequeno. Porque uma criança, você bate nela, você xinga ela, dá até uma surra, desconta o seu, briga com o marido, desconta nos filhos, cara de pau. Tem marido que é assim, briga com a mulher, desconta nos filhos.
Aí as criancinhas apanham. Mas daqui a pouco, você dá um pirulito. Aí ela está, ai, obrigado papai, obrigado mamãe. Aí Jesus diz, seja como uma criança. Pode até ter um problema agora, mas esqueça daqui a pouco. Se arrependa, que você assim vai ser grande lá no reino do céu. Aplauda o nosso Deus bem forte, glorifique a Ele. Quem quer ser grande para Jesus tem que ser pequeno. É isso que Ele fala. Se você quer crescer, seja o menor, não se preocupe em ser o maior. Sabe por quê? Agora vem o pior ainda, vou encerrar já. Agora vem o mais forte. Porque os fariseus estavam arrumando contendas com religião e abalando a crença de alguns fracos que acreditavam em Jesus. Segura agora aí. Agora o negócio vai correr. Então Jesus estava dizendo lá no capítulo 18, onde nós lemos, do versos 11 em diante: eu estou ensinando isso para vocês, discípulos, porque saibam de uma coisa: o escândalo vai chegar. E ainda ele fala assim, mister, que chegue, vai chegar. Só que ele alerta, tomem cuidado de onde vem o escândalo. E por quem ele vem? Qual escândalo? Aqueles dos fariseus que não acreditavam em Jesus e não obedeciam essa palavra. Quantas pessoas, olha para mim aqui, olha o que ele fala através do escândalo. Ele fala que todos são ovelhas do seu rebanho, e que ele não quer que nenhuma delas se perca. Mas ele fala assim, cuidado com os escândalos. Aí você fala assim, é escândalo da igreja, é escândalo do pastor. Não, é escândalo dos membros, escandaliza a igreja, o obreiro, o pastor, o ministério e tudo mais. Sabe por quê? Porque está cheio de crentes fariseus na igreja. Olha o ensinamento hoje, que vem para a igreja ou vai para a rua, ouve falar uma coisa, ela conta dobrado o que ela nem viu, o que ela só ouviu. E aí aquela pessoa que vem na igreja é mais fraca na fé, aí fala, é desse jeito? Não vou mais. Matou a fé daquela pessoa, escandalizou ela espiritualmente. E aí tem muitos por aí até hoje que não estão em igreja nenhuma, que talvez você tirou da igreja pelo seu falatório, pela sua língua. Quem está ouvindo pela rádio, escute isso. Você talvez escandalizou alguém, falando que não devia, falando mal de quem você não conhece, mal do seu obreiro, do seu irmão, da irmã, do pastor. Porque tem pessoas que falam assim, vem para a igreja, quando chega lá na porta, olha para frente e fala assim, vixe, a Maria está lá na frente, eu não vou nem perto dela, vou ficar aqui no fundão aqui para nem chegar perto, senão o apóstolo fala assim, pega na mão, eu vou pegar na mão daquele trubufu, nada. Eu não quero, porque você não é convertido. Porque aquele que é convertido ama os seus inimigos e ainda ora por eles. Mas causa-se escândalo dentro das igrejas, e quem causa é os próprios membros, é os que vêm para a igreja. Só que tem um segredo aqui. Cuidado, quem você escandalizou com palavra, vai atrás dessa pessoa, explica para ela e pede perdão. Sabe por quê? Porque a palavra diz aqui, ai daquele ou daquela que escandalizar um dos meus pequeninos, melhor que amarre uma pedra, um nó no pescoço, vá ali na beira da praia e pega um barquinho, ainda paga para largar de ser besta, ainda paga para o cara te levar lá no meio do mar, no lugar mais fundo, e pula e se afunda lá, porque a Bíblia diz que ele vai ter muito mais misericórdia com Sodoma e Gomorra do que com aquela pessoa que escandalizou, que fez uma alma se perder. Você já parou para pensar como isso aqui é sério? Já parou para pensar como o evangelho é sério? Não é só vir com blá 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 dentro das igrejas. Por isso que a pessoa não cresce, não alcança a bênção, nada muda, porque se esquece que o evangelho de Jesus é transformação, é mudança, é ser nova criatura, é ter um novo caráter, é ser uma pessoa diferente, é cuidar da sua vida, é orar pelo reino de Deus, é somar no reino de Deus. E eu sempre falei aqui na outra pregação de domingo, que o nosso ministério é para somar, não é para dividir, não é para ser melhor, não é para ser pior, é só para ser diferente, para que o Pentecostes ainda aconteça na sua vida, em nome de Jesus.
Só que depende de você. Jesus está dizendo assim: olha, vocês têm que ser diferentes. Aí agora vem a palavra-chave. Se você passar por tudo isso, aí ele fala para você aqui, ó, cuidado com os escândalos ou por quem ele vem. Aí ele continua ensinando, falando aqui coisa pesada. Se a tua mão te joga no inferno, lê lá, arranca ela e joga fora. É um exemplo, não façam isso, pelo amor de Deus. Ele está dando um exemplo. É melhor entrar no céu sem uma mão do que o corpo inteiro ir para o inferno. Olha que pesada essa palavra. Não façam isso, Jesus está dando só um exemplo. Olha lá, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Que é melhor entrar no céu sem olho, não faça isso. É só um exemplo da palavra. É só para despertar a sua fé, calma. Daqui a pouco chega irmão sem mão aqui, sem zóio, e vai falar assim: foi o apóstolo que é culpado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Jesus está dizendo. Aí ele fala que em tudo isso, nesta noite, é uma noite de resgate para a tua vida. Porque aí ele encerra essa parte dizendo aqui para você assim: olha, sabe por quê? Porque Jesus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Levante as suas mãos, eu quero profetizar de tudo aquilo que está perdido para você, na vida sentimental, na vida financeira, na saúde, na sua família, nos seus negócios, aquilo que se perdeu. Deus está dizendo que se você entrar aqui para obedecer esta palavra, Ele vai trazer de volta para você. Ele está dizendo que as bênçãos virão e te alcançarão. As bênçãos de Deus, elas vão se apoderar da tua vida, se você tiver uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Receba a restauração da sua vida hoje, em nome de Jesus. Aplauda, exalte, glorifique, engrandeça Ele que está aqui no nosso meio. Aleluia. Porque o Filho do Homem quer te ensinar. Porque você tem uma missão: resgatar as almas perdidas. O que tem feito você? Se preocupado somente com você? Se esquece do reino? Aí ele encerra dando aquele exemplo que vamos parar aqui agora. Um homem que não era o apóstolo J. Carlos tinha 100 ovelhas. Só que caiu a tarde e ele começou a contar e ele observou uma coisa: faltava uma. E ele, com tudo que ele havia aprendido, com amor no coração, ele pega aquelas 99, coloca ali no aprisco e sai pelo deserto procurando aquela que havia se perdido. E a Bíblia diz que quando ele a encontra, a sua alegria é grande, porque ele achou aquela ovelha perdida. Só que ele diz um detalhe: que aquela ovelha estava machucada, ferida, e que ele pega ela, coloca nos ombros e fala para ela: vamos de volta para o meu aprisco, que fui eu que te chamei. Está entendendo, filha? Está entendendo o mistério de Deus com a tua vida? Tu és serva, e não adianta fugir do propósito. O diabo tentou te parar, tenta te impedir, mas Deus te chamou para uma grande obra. Tentaram te condenar porque o que Ele tem na tua mão é muito grande. Pois volte, firma os teus pés, que Deus vai trazer tudo na tua mão em nome de Jesus. Ele vai restaurar e trazer tudo aquilo que você perdeu. Aleluia. Preste atenção. Tudo que vocês perderam, tudo, tanto sentimental como financeiro, saúde ou até família, Ele veio para salvar o que se havia perdido. Estar na igreja não é sinal de comunhão com Deus, é sinal de mais um corpo presente,
Comunhão é aquele que está em espírito e recebe a palavra de Deus no coração. Então entenda isso. Foi isso que Jesus veio fazer nesta noite. Ele quer resgatar você que está aqui, e quer te usar para resgatar aqueles que estão lá fora por causa de escândalos, de palavras humanas, de misérias, de sofrimento, de pessoas que por não conhecer a palavra agiram como fariseus, achando que era melhor do que os outros. Então Jesus falou assim: quer ser melhor? Quer ser grande? Então seja pequeno. Seja servo um do outro. Seja como uma criança. E antes de eu tirar esse aqui ao vivo da rádio, eu quero fazer um apelo aqui nesta noite que eu não fiz no culto da tarde. Se você está aqui nesta noite e até agora esteve de corpo presente, mas o teu espírito andou longe do Senhor, se você está parado ou afastado, ou está balançando mesmo dentro da igreja, você entendeu que você hoje quer ser diferente, que Ele veio para salvar o que se perdeu na sua vida, que Ele quer fazer uma restauração com você, por favor, saia do seu lugar e venha aqui na frente. 30 segundos eu quero orar por você, para nós continuarmos para encerrar o culto. Se você ouviu a voz de Deus falando ao seu coração e entendeu que é para você esta palavra, aqui está o primeiro, aplauda bem forte o nosso Deus. Se você entendeu que Deus está te chamando como ovelha perdida, não é porque você não está na igreja, apóstolo, eu estou todos os cultos, mas muitas vezes está vazio, está vazia, está decepcionado ou decepcionada, está de aparência, que falta a maior comunhão com Deus. Não estou falando aqui nem que aceitar Jesus, porque nós aqui não perguntamos quem quer aceitar Jesus, porque eu não vejo necessidade disso. Eu faço o contrário, eu pergunto para Jesus: Jesus, aceita um coitado como eu. Jesus, me aceita. Não sou eu que tenho que aceitar Ele, é Ele que tem que me aceitar. Não é você que tem que aceitar Jesus, é Ele que tem que aceitar você. Então tem duas pessoas aqui na frente, aplauda mais uma vez o nosso Deus. Eu vou orar agora. Eu estou te dando mais uma oportunidade nesta noite. Se você anda frio espiritualmente ou balançando, e quer hoje renovar a tua fé, é a minha última palavra pelo horário. Saia do seu lugar, venha aqui agora, porque eu vou orar por você. Se você se sente como aquela ovelha, oh glória a Deus, aleluia, como aquela ovelha perdida, Deus te abençoe. Como aquela ovelha perdida, que está muitas vezes aí correndo para lá e para cá, e você está dizendo do seu coração: eu preciso ser diferente. Eu entendi esta palavra, eu já entendi ela antes, mas hoje tocou na minha alma. Eu quero orar por você. Eu quero falar para Jesus essa noite: aceite essas pessoas na tua presença. Não importa o que elas fizeram, não importa qual foi o seu passado de ontem, antes dele ou dela entrar aqui, não importa o que aconteceu, Jesus, mas que de hoje em diante, esta pessoa, olha gente, que maravilha, fique de pé a igreja, tem mais, aplauda, meu Deus, aleluia, meu Deus, aleluia. Quantas pessoas, se Deus deu essa palavra hoje é porque Ele tem uma obra na sua vida. Coloque as mãos no seu coração, se coloque de pé os que puderem na igreja, por favor. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra nesta noite falou ao nosso coração. A sua palavra nesta noite falou à nossa alma. Aprendemos no Evangelho de Mateus o que é caminhar com Jesus. Sabemos que não é fácil, mas é deleitoso, é agradável, é maravilhoso estar na tua presença e ser um cristão. Então, Pai, no nome de Jesus,
Eu quero agora colocar estas pessoas nas tuas mãos. Quero colocá-los, ó Deus, diante de ti, como aquela ovelha, meu Pai, perdida, que retorna para o aprisco. Eu estou falando, Deus, que o aprisco não é essa igreja, não são essas paredes que prendem essas pessoas. Estão voltando em comunhão com o teu Espírito Santo e com a tua presença, para que possa o Senhor fortalecer cada um deles, Pai, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Aceita-os, ó Deus. Toma a vida deles agora em tuas mãos. Toma o coração de cada um deles agora nas tuas mãos, e faça não a minha vontade, mas a tua. Não faça o que eu quero, Deus, mas aquilo que o Senhor quer nestas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos como ovelhas no aprisco do Senhor Jesus. Podem sentar e aplaudam toda a igreja, o nosso Deus. Aplauda Ele bem forte.